Pegou a sua Bíblia aí? Vamos então ao tema de hoje: salvação no Novo Testamento, ou perdão no Novo Testamento. Como que nós somos perdoados a partir da morte de Cristo? Antes, porém, de lermos o texto sagrado, quero convidar você a nós orarmos mais uma vez. Ora comigo? Maravilhoso Deus e bom Pai, muito obrigado por estarmos juntos na Tua presença mais uma vez e termos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que nós possamos agora, iluminados pelo Teu Espírito, compreender o tema que vamos estudar. Abençoe, Senhor Deus, cada amigo, cada amiga que ora comigo nesse instante. Que o Teu Espírito nos dirija agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. O texto de hoje está aqui em Hebreus capítulo 10, versos 11 a 13. E eu leio assim. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado, oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Que coisa interessante. Pastor, peraí. Ontem o senhor falou que as pessoas do Antigo Testamento eram perdoadas quando iam até o sacerdote, entregavam sua oferta, o seu animal, matavam o animal, então as pessoas eram perdoadas. Mas parece que a Bíblia está dizendo outra coisa em Hebreus. Você percebeu? E eu vou ler de novo o texto para você entender. Ora, Hebreus 10, 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais poderiam remover pecados. Pastor, o senhor não ensinou que ontem as pessoas eram perdoadas? Eu ensinei. Mas lembra que ontem eu ensinei que todos os perdões, ou todas as pessoas que foram perdoadas no Antigo Testamento, foi um perdão condicional de certa forma? Porque aquele pecado era perdoado, mas esse perdão dependia da morte de Cristo na cruz? Lembra que eu falei isso também? Aqueles animais que morriam, ou os sacerdotes que ministravam no santuário, de fato eles não tinham poder para perdoar pecados. O que o autor de Hebreus está agora fazendo é contrastar o ministério do sacerdote com o ministério de Cristo. Aqueles sacerdotes não tinham poder de perdoar ninguém. A cerimônia que ele fazia, que apontava para Jesus, é Jesus quem tem o perdão de perdoar os pecados. Não aquele animal que morria, não o sacerdote que intercedia pelo pecador. Está entendendo? O perdão era um perdão condicional, porque estava condicionado a um evento futuro, quando Jesus viria para dar a sua vida em lugar do pecador. Então, era uma cerimônia efetiva. Mas, de fato, o perdão residia no evento futuro, na morte do Filho de Deus. E não havia nenhum poder naquele animal ou no sacerdote para perdoar o pecado. Você está entendendo o que o autor de Hebreus está fazendo? Ele está fazendo um contraste. Aquele sacerdote tinha que matar animais o dia inteiro. E além dos animais que os pecadores traziam ao santuário, o próprio santuário tinha que prover todos os dias 2 cordeiros. Um que era sacrificado às 9 da manhã, chamado de sacrifício matutino, e um que era sacrificado às 3 da tarde, chamado sacrifício vespertino. Então, o que a Bíblia está fazendo em Hebreus capítulo 10 é contrastar os 2 ministérios. Agora, olha para o versículo 12. Jesus, porém,
Está vendo que ele está comparando o trabalho do sacerdote com o trabalho de Jesus? Tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, apresentou-se à direita de Deus. O que Jesus foi fazer à direita do Pai? Ele foi apresentar a sua morte, o seu sacrifício, em lugar do homem. E perguntar se o Pai aceitava o sacrifício que ele fez em prol da humanidade caída. O Pai aceita. Prova disso é que ele volta à terra e depois envia o Consolador. Então Cristo está atuando em íntima união com o Pai, para que a humanidade fosse perdoada. Agora Cristo, ele se ofereceu um único sacrifício pelos pecados. Um único sacrifício. Com isso, eu quero abrir um leque no nosso estudo de hoje e falar para você uma coisa com todo o carinho e respeito que você merece. Quando nós aceitamos participar de uma missa, em tese, na missa, o corpo de Cristo mais uma vez é oferecido. Cristo é sacrificado novamente, porque na teologia da Igreja Católica Romana, a missa, ou no sacrifício da missa, acontece a transubstanciação. E o que é a transubstanciação na teologia católica? É o transformar do pão no próprio corpo de Cristo e do vinho no próprio sangue de Cristo. E Cristo morre novamente. Você está entendendo que esse ensino da missa, onde Cristo morre em todas as missas, é contrário ao que a Bíblia ensina, que Cristo morreu uma única vez pelos pecados da humanidade? Dizer que Cristo morre em cada missa é atestar que a morte do Calvário não foi efetiva. A Bíblia não apoia e nem aprova a ideia da transubstanciação. Nós celebramos a ceia do Senhor e ali existem os emblemas do pão, do corpo e do vinho, do sangue, mas aquilo ali são emblemas. Eles apenas apontam para uma realidade. Não existe a mudança substancial do pão no corpo e no vinho no sangue. Não, isso é impossível de acontecer. É apenas um simbolismo. Inclusive, a cerimônia da ceia substituiu a Páscoa. Cristo é nosso Cordeiro Pascal, mas aquele cordeiro que era morto e era comido não representa, ele não pode ser o Cristo. Ele apontava para Cristo, assim como os emblemas da ceia apontam para Jesus, mas não é Cristo, como se pretende na missa. Então deixa eu falar para você com todo carinho e respeito e amor que você merece. Você que é um irmão católico que está me assistindo. O que é ensinado a respeito da missa e da transubstanciação não tem o apoio da Bíblia. Porque Cristo morreu uma única vez. O seu sacrifício foi todo efetivo. Agora, o autor de Hebreus, que eu acredito ser o apóstolo Paulo, ele também diz que uma vez que Cristo ofereceu um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à direita de Deus. Eu queria casar esse texto com o texto de 1 João, que está bem pertinho aqui, capítulo 2, versículo 1. E olha o que o discípulo do amor vai escrever. 1 João, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas
para que vocês não pequem. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Filhinhos meus, diz o discípulo João, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. O autor de Hebreus disse que Jesus, após oferecer-se como sacrifício, nós temos um advogado junto ao Pai. À direita de Deus ele está. Ele é o nosso advogado. A palavra aqui apareceu advogado, mas é a tradução da expressão grega paráclitos. Aquele que está ao lado para ajudar. Jesus é aquele que pode nos perdoar os pecados. Jesus está ao lado do Pai para nos perdoar. No Antigo Testamento, as pessoas, para obterem o perdão, precisavam levar animais até o santuário e, na presença do sacerdote, confessar seus pecados e matar o animal. Eles tinham que acreditar no Messias vindouro, que um dia daria sua vida no lugar deles. Nós, cristãos do Novo Testamento, ou que vivemos após a cruz, não precisamos ir fisicamente a um lugar nem oferecer sacrifícios. Mas pela fé, nós podemos ir até o santuário celestial. Não só podemos, como devemos ir até o santuário celestial, nos apresentar diante do Pai e pedir a Jesus que seja o nosso sacerdote, o nosso advogado. Assim como o israelita confessava o seu pecado ao sacerdote e confiava que o animal que ele matava, o sangue derramado, traria perdão, nós vamos até Cristo, nosso sacerdote, e confiamos que o sangue que ele derramou pode nos perdoar todos os nossos pecados. Então, o sistema de perdão continua muito parecido. Só que agora nós vamos pela fé até esse santuário. É por isso que o autor de Hebreus diz que nós temos que ter coragem, com ousadia, comparecermos perante o santuário, o trono de Deus, para acharmos graça e socorro em ocasião oportuna. Pela fé, nós podemos ir ao santuário celestial, entrar no Santo dos Santos, e ali na presença do Senhor, nós temos um advogado, Jesus, que está ao lado do Pai. Então, respondendo de forma bem simples, o centro do nosso estudo de hoje, Pastor Arilton, como que eu posso ser perdoado? Você, quando comete um pecado, você tem que, em oração, conversar com Jesus Cristo. Pela fé, ir até o santuário celestial e, na presença de Cristo, expor o pecado que você cometeu. Verbalizar aquilo que você fez de errado. Assim como o pecador em Israel verbalizava diante do sacerdote o pecado que ele havia cometido, você verbaliza em oração diante de Deus o pecado que você cometeu. Assim como lá em Israel, o israelita confiava que matando aquele animal, esse animal representava o Messias, que um dia daria o sangue ou derramaria o sangue para perdoar o seu pecado, nós agora já sabemos que Cristo já derramou o seu sangue. E esse sacrifício, feito uma única vez, perdoa todo o nosso pecado. Então Jesus remove a nossa culpa, a nossa veste manchada pelo pecado e nos cobre com o manto da sua justiça. É assim que você é perdoado. Não existe essa história de confessar a sacerdotes, a homens pecadores como eu e você. Não existe essa história de conversar com santos, quer seja Paulo, Pedro, Virgem Maria ou quem mais quer que seja. Essas pessoas estão mortas, não pode fazer nada por você.
Não existe isso. O perdão só é alcançado quando, pela fé, nós vamos até Cristo e é Ele quem nos perdoa. Você está entendendo? Pastor, eu não aprendi assim. Eu também não aprendi assim. Na igreja onde eu cresci, eu não aprendi assim. Mas depois, estudando a palavra de Deus, eu aprendi que é assim. Só Cristo pode perdoar pecados. Sabe por quê? Porque é um atributo divino o perdoar pecados. Mas, pastor, a Bíblia não diz que nós devemos perdoar os pecados uns dos outros? Sim. Quando você ofende alguém, você vai lá e pede perdão. Quando alguém te ofende, alguém vem e te pede perdão. É esse tipo de perdão que a Bíblia fala que nós temos que perdoar uns aos outros. Agora, todo pecado é uma ofensa contra Deus. E como ofensa contra Deus, é a Ele que nós temos que buscar. Porque só Deus pode dar o perdão. Você só vai ficar completamente aliviado quando você experimentar o perdão de Deus. E você só experimentará o perdão divino quando você for pelo caminho que a Bíblia indica. Por isso, agora, se você está carente de perdão, se você tem carregado um peso que parece impossível de carregar, lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 1 Pedro 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança agora o teu fardo sobre Cristo e experimenta o perdão que só Ele pode dar. Sim, meus queridos amigos e irmãos, a graça de Jesus está disponível a todos. Jesus tem prazer em perdoar. A palavra de Deus diz que Deus é rico em perdoar. Infelizmente, muitos aprenderam um caminho totalmente diferente daquilo que a Bíblia ensina. Mas se hoje essas escamas da ignorância estão caindo dos teus olhos, você terá a oportunidade de estar diante do Senhor, você mesmo diante do Senhor. Você não precisa de mediadores, não. Com a morte de Jesus, um caminho foi aberto direto ao Pai. E Jesus é aquele que está ao lado do Pai para receber você e dar o perdão que você precisa. Ora comigo. Maravilhoso Deus e bom Pai, obrigado por compreendermos hoje como nós podemos alcançar o perdão. Talvez tenhamos aprendido de uma forma diferente, mas a Tua palavra hoje faz as escamas de nossos olhos caírem para vermos as verdades e a realidade da Tua palavra. E nós Te louvamos por isso. Bom Deus, perdoa nossos pecados, purifique a nossa vida e nos prepara para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.